Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa RPPS ao vivo, aqui no canal Rede Previdência. Sobre a coordenação de Vilmar Martins Júnior e eu, Cirlei Rechetelo, nesta noite vamos receber Leonardo Mota para falar sobre o impacto dos pisos salariais na Previdência. Saúdo a todos os telespectadores e venham conosco aí participar desse programa que vai ter bastante história para contar. Boa noite, Vilmar. Boa noite, Cirlei. Boa noite, Leonardo. Seja bem-vindo, Leonardo. Tudo bem aí de volta, né, Cirlei? Bem, assunto de extrema importância, de extrema relevância, né? Em todas as searas, né? Seara social, pessoas grande colega aí da área, né, o Leonardo, para nos ajudar. Todos bem-vindos aos nossos ouvintes também. Muito obrigado pela dialogar aí com todos, né? Se quem quiser pode deixar sua mensagem no chat, enfim. Sejam todos bem-vindos. Leonardo, vou contar um pouco da tua história e já passamos a palavra a você. Leonardo da Silva Mota é advogado, servidor licenciado do Ministério da Previdência Social, atua nos RPPS desde 2010. Foi coordenador geral de normatização e acompanhamento legal da Secretaria de Previdência do Ministério da Previdência Social, no período de 2015 a 2022. São aí uns bons 7 anos. Participou de diversos grupos de trabalho relacionados à legislação dos RPPS e à compensação previdenciária entre os regimes, ao qual eu ouso dizer que você sim tem a excelência aí no conhecimento de compensação previdenciária. Foi membro da Comissão Permanente de Acompanhamento e Ações Judiciais Relevantes, o COPAJURE, do Conselho Nacional dos Dirigentes dos Regimes Próprios de Previdência Social, CONAPREV, no período de 2016 a 2022. Seja bem-vindo, Leonardo. Oi, boa noite, Cirlei, boa noite, Vilmar, boa noite a todos. Né? Quero agradecer o convite, tá? Para a gente estar aqui nesse bate-papo sobre o regime próprio de previdência social, RPPS ao vivo, e com esse tema tão relevante, né? Esse tema tão atual que está gerando muita dúvida sobre a aplicação, sobre como fazer esses pisos salariais. De antemão, nessa lei de imagem, vamos dizer que não vamos entrar no mérito sobre a meritocracia dos pisos, quais categorias tem, quais não tem. Nós queremos discutir o que isso traz de impacto para a Previdência. Né? Sabe que tem uma demanda muito grande de categorias que querem pisos, né? Estabelecendo isso, mas nossa ideia aqui é discutir a Previdência em si. Esse é o nosso propósito hoje. Muito bem, Vilmar. Nós estamos aí acompanhando tão de perto, né, a urgência dos RPPS e todos os desejos deles, e sabemos aí que esse assunto vai auxiliar em muito aqueles que estão operando aí junto ao regime próprio de previdência social. Então, Leonardo, vamos começar, né? Quando eu pensei nesse tema, me veio também o quanto as categorias vêm buscando as conquistas aí dos pisos salariais, né? São aí conquistas históricas, e especialmente na categoria de professores e na categoria de profissionais de saúde. Nós estávamos até antes conversando o quão fortes são, né? Essa categoria dos professores, o quanto eles lutam, eles são unidos entre si e conseguem tantos direitos. E o objetivo aí do piso salarial é proteger o trabalhador contra as remunerações injustas. Essa foi aí uma interpretação que eu faço na leitura, inclusive, do que nós falamos, né, de que há uma discrepância local, né, localizada, alguns estados eles pagam bastante para o profissional e outros pagam tão pouco. E no magistério, por exemplo, foi conquistado aí pela Lei 11.738 de 2008, o piso salarial. E recentemente, mais especificamente no ano passado, a Lei 14.434 para os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras.
E aí, diante aí de toda essa história, dessas conquistas, qual é o impacto efetivamente delas na área previdenciária e mais especificamente no regime próprio de previdência social? Serlei, como você bem pontuou, assim, é uma conquista da categoria, digamos, essas questões do piso, né? E muito assim, essa luta, nesse embate de conseguir ali uma remuneração mais adequada de acordo com o seu campo de trabalho. Então, veja, tem o magistério, depois tem o piso da enfermagem, agora tem diversos projetos que estão no Congresso, como você fala, piso da enfermagem, piso de outras categorias. Então, sempre o pessoal buscando uma remuneração mais digna ali, de acordo com a sua realidade. E assim, quando você tem o piso do magistério, quando você tem o piso da enfermagem, você acaba tendo o reconhecimento, então, da sociedade pelo trabalho dessas pessoas, o que o que simboliza para a sociedade em si, né? E aí, quando a gente passa a pensar, então, na questão da previdência, tudo bem, a gente tem o piso lá. Quando eu falo na questão da previdência do regime geral, o impacto previdenciário não é tão grande, quando eu olho assim, por quê? No regime geral, ele sempre teve média. Então, a pessoa trabalhou 20 anos, ganhando 2 mil, vem um piso, por exemplo, colocando como 4 mil agora, ela vai trabalhar mais 5 anos, ganhando os 4 mil, vai contribuir sobre esses 4 mil e vai incorporar ele no cálculo da sua média. Então, aquilo que ia ser 2 mil valor do benefício, vai ser 2 mil e pouquinho, 2.500, vamos fazer uma conta de padeiro, digamos assim, né? Agora, quando você pensa no regime próprio, a gente tem duas situações. Eu tenho servidores que ingressaram a partir de 1º de janeiro de 2004, que também vão entrar nessa sistemática, ou seja, eles vão entrar pela média, eu não tenho tanto problema assim, eles vão passar a contribuir sobre essa média e vão levar na sua média esse valor desse benefício. Mas eu tenho servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, que esses já vão ter direito àquele que chama de integralidade. O que é integralidade? Corresponde à remuneração do cargo efetivo, né? Então, nesse caso de integralidade, 2 mil para 4 mil, você já tem um impacto muito maior para a Previdência em si. Por quê? Aquela pessoa contribuiu durante um tempo, sob uma base de 2 mil, vamos supor, 20 anos. Aí houve um aumento do piso agora, que ele tem direito à integralidade, ele vai ter direito a uma aposentadoria com 4 mil. Ele vai contribuir sobre 4 mil por 5 anos. E aí, então, já começa a conta a desencontrar, digamos assim, né? Você já tem uma dificuldade porque a contribuição não corresponde àquilo que ele vai levar do benefício. Então, aí já começa aquilo das discussões. Isso gera um déficit atuarial para o regime próprio. Então, já traz um impacto direto. Por outro lado, você ainda tem a questão daqueles que já estão aposentados e especialistas, que podem trazer também a questão da paridade. Então, isso também traz um impacto dentro do RPPS. Então, a Previdência em si, principalmente para o serviço público em geral, o impacto direto envolve na definição do valor do benefício. Depois da emenda 103, né, para os servidores da União e aqueles entes que fizeram as mesmas normas ou que adequaram algo semelhante, você tem até um cálculo diferenciado para essa questão da integralidade, nessas hipóteses. Né? Então, ele permite você fazer uma proporcionalização ao tempo que ela contribuiu. Está previsto lá na regra da emenda 103 e os entes têm geralmente feito espelhando essa mesma regra. Isso reduz um pouco essa questão do impacto direto para a Previdência, por conta da definição do valor do benefício, né? Mas ainda assim você tem aquela preocupação com o equilíbrio financeiro atuarial. As contribuições arrecadadas têm que ser suficientes para o pagamento desses benefícios, principalmente. Né? Certo. Leonardo, acho que esse ponto que você aborda aí, dos efeitos, né, como que vai repercutir na aposentadoria, né, o nosso grande foco aqui. Então, sabendo, né, que exatamente o problema, entre aspas, o problema maior aí reside no fato daqueles RPPS que ainda mantêm, não fizeram uma reforma e mantêm as regras anteriormente vigentes, ou seja, que permite a aposentadoria pela paridade, né? Não que na reforma também não exista essa previsão, mas há os requisitos um pouco mais exigentes, né, em que a questão da idade, tempo de contribuição, aumenta um pouquinho na regra de transição. Mas, enfim, sabendo disso, né, dessa questão da paridade, para quem não fez reforma e para quem fez a reforma, gostaria que se você comentasse
fizesse essa distinção, quais são, na sua visão, assim, a principal diferença para quem não fez, quem fez reforma na aplicação desse piso, né, e quem tem direito a receber o piso. Então, tem pessoas, né, das categorias aí beneficiadas com os pisos que já estão aposentadas. Como que se dá esse reflexo para essas pessoas já aposentadas? Tem direito, não tem direito? Enfim, como que você vê também isso em relação a quem fez reforma e quem não fez reforma? Perdeu a Acho que o conexão. Leonardo deu caiu ali um pouquinho. Né? Perdeu a conexão. Daqui a pouco ele retorna. Vamos aguardar aí. Agora, essa colocação aí, vamos conversando enquanto ele retorna. Essa colocação aí é bastante importante, né? Porque nós temos muitos municípios que ainda não fizeram reforma. Sim. Para esses municípios, essa questão do piso, né, na Previdência, né, antecipando um pouquinho o comentário, provavelmente, do Leonardo, mas, pelo menos a nossa visão, né, sem dúvida, vai repercutir um pouco mais. E ainda vejo com um pouquinho mais de preocupação quem não fez reforma e quem, por exemplo, ainda tem um déficit fatorial já considerável, né? Então, isso vai impactar no déficit, vai demandar vamos dizer assim, a adequação desse déficit, né? A equalização desse déficit, ou seja, vai demandar mais esforço do município para fazer frente a essas questões, porque, ou seja, mais pessoas estão adquirindo esse direito à aposentadoria né, calculada aí com base na remuneração. Então, é o passo que você faz reforma, no caso da União e do Estado, e os municípios que fizeram, né? Então, foram colocados requisitos um pouco mais exigentes, ou seja, quem antes se aposentava, no caso, o professor, a mulher, né, aposentava com 55 anos, agora, pelo menos na União, vai para 62 anos, se não me falha a memória, mesmo na regra de transição, ou seja, há uma exigência um pouco maior de tempo de contribuição, compensando um pouco esse impacto desses pisos lá no regime de previdência. Né? Então, assim, quando a gente fala de questões atuariais, sempre tem diversas nuances, mas essa com certeza é uma. Né? Então, o Leonardo voltou ali, não sei se conseguir passar todo o questionamento, Leonardo, fique à vontade. Então, eu perdi uma parte, porque caiu aqui, né? Mas eu perdi uma parte aqui do que você comenta. Certo. Então, a questão dentro daquilo que você já vinha abordando na primeira questão, né, quem tem direito a receber esse piso, né? Você já deu uma pincelada ali, mas, enfim. E qual a diferença, né, assim, que você aponta objetivamente em relação a quem fez reforma e não fez reforma? Quais os impactos que você vislumbra nesse cenário? Entendi, certo. Agora eu consegui pegar bastante comentário ali, mas isso é extremamente importante a gente perceber, né, e entender o que é isso quando a gente fala assim, tá, quem vai ter direito a esse piso? Né? E aí, para isso, a gente precisa entender qual que é a regra de benefícios que a gente tem daquelas pessoas. Aí eu pego um exemplo para vocês até recentemente agora. Por exemplo, a União deu um reajuste de 9%, né? E aí para os servidores. Mas 9%, gente, não. O pessoal fala, a União conseguiu um reajuste muito bom esse ano, né? Mas na realidade a União não tinha reajuste desde 2015. 9% não paga nem metade da inflação, digamos. Só que eles deram, então, 9% esse ano. E as pessoas começaram a se questionar. Eu tenho direito a esse reajuste de 9% ou não? Mesma coisa a gente vai pensar no piso. E aí, eu tenho direito a esse aumento do piso ou não? E aí a gente vai falar, depende. Né? Então, o pessoal do direito gosta muito dessa palavra, né? Depende. Mas realmente, nesse caso aqui, vai depender mesmo da sua regra de benefício que você se enquadra. Né? Aquilo que eu comentei no início, que olha, o impacto direto para a Previdência é para aquele que tem integralidade e paridade, né?
também a gente vai pensar nessa aplicação do piso. Né? Ah, eu tenho lá então um servidor que se aposentou pela média, o reajuste da média é INPC, é inflação. Então, para ele, eu não tenho impacto. Então, se eu disser, o piso era 2.000, agora aumentou para 4.000, vamos supor, o piso da enfermagem, 4.450, né? Se a gente pega lá, que é o que a lei 14.334 tem, 4.750, na verdade. Então, aumentou, colocou esse piso com 4.750. Um enfermeiro que tinha lá no meu município se aposentou com 3.000 reais. E aí, eu aumento o valor do benefício dele para 4.750, já que a lei municipal também veio e trouxe o piso aqui para essa categoria. Aí vamos ver, depende da regra de benefício. Ele ingressou até 31 de dezembro de 2003, se aposentou com integralidade? Se sim, você vai ter esse impacto direto para o RPPS. E aí o déficit atuarial alto, né? Não tem como você cobrar a contribuição dele, né, nesse sentido. Por quê? Porque ele já está aposentado. Então, ele não vai contribuir mais para implementar esse benefício, digamos assim. Agora, não. Esse servidor se aposentou, era 3.000 reais, mas se aposentou pela média. Não, então a média, o reajuste que ele tem é aquele reajuste anual. Então, o INPC é o que vai garantir lá o reajuste que ele tem, ou se a lei municipal dispuser outro índice, o índice que tem na lei municipal que define esse reajuste. Então, depende muito dessa vinculação, do que está aposentado ou pensionista. Né? E aí a gente pensa, tá, então eu vou aumentar para aqueles que têm integralidade e têm a paridade, vou fazer esses ajustes. Eu posso cobrar uma contribuição maior que ela? E aí é que a gente vem. A emenda 103 veio trazendo uma possibilidade, que é o quê? Se você tem déficit atuarial no seu FPS, a contribuição do aposentado e pensionista, ela pode ser sobre aquilo que ultrapassar o salário mínimo. Então, a lei municipal poderia vir e colocar ali que vai contribuir sobre o que ultrapassar o salário mínimo. Alguns entes colocaram sobre 3 salários mínimos, alguns entes colocaram sobre 3.000, definiu um valor. Então, depende muito da sua lei municipal. Então, você poderia, e aí, se você precisa, então, fazer os ajustes, precisa fazer a sua reforma ali, para que você possa, então, ter essa questão do déficit atuarial ajustada, e ainda existindo, você poder fazer essas reformas. Né? Na questão de, não fiz reforma, tem lei municipal que aumentou o piso, independente, você vai ter o quê? Você vai ter um impacto direto ali para o cálculo do benefício. Se você fez a reforma, adotou as mesmas regras da União, para aqueles que vão se aposentar agora, o que vai acontecer? Vai existir uma proporcionalidade a essa diferença do que tem aqui. Né? Então, se é uma gratificação, pode ter um cálculo que se tem, mas em geral, o piso vai aumentar a remuneração do cargo efetivo, né, dele, e aí isso vai ser o que vai refletir no valor do benefício para ele para se aposentar. Então depende muito do que a sua legislação traz da reforma da Previdência, da lei 103, principalmente nessa questão das contribuições e sobre também alguns valores que ele acaba levando para o benefício. Em regra, aquele que tem paridade vai levar esse peso, e aí você tem um impacto direto na questão do cálculo atuarial do RPPS. Né? Vai aumentar o déficit atuarial em si, e aí o ente federativo acaba tendo que, então, complementar isso, seja com aportes atuariais, né, com alíquota suplementar, então isso tem que ser feito um ajuste ali dentro dessas regras de benefício, certo? O importante é que se coloque em vista que o princípio contributivo deve ser respeitado, né? Em que há, então, efetivamente a contribuição sobre aquilo que vai levar, que é o que rege, né, que norteia aí o RPPS. Eu vou, antes de dar continuidade, eu vou retribuir os votos de boa noite do Pedro Souza, que é procurador do Navegantes Prev, aqui em Santa Catarina, Solange Braço, o Prev, Jaqueline Nizer, do PIEM Prev, está dizendo que o assunto é muito importante para os municípios e seus RPPS, Everaldo Fernandes Matias, Lema Consultoria, e Ari Júnior Dias, do Instituto de Previdência de Arroio 30, aqui em Santa Catarina. Boa noite a todos. E já aproveito aqui para convidá-los a participar dos grupos de desconto do canal Rede Previdência. Tem acesso às informações privilegiadas e ofertas exclusivas que só os participantes têm. Acesse o link na descrição aqui do vídeo ou escaneie o QR Code que o Ícaro, que é o nosso assessor técnico aqui, vai colocar para escolher entre o grupo do WhatsApp ou o grupo do Telegram e também escolher se você quer fazer parte do grupo que aborda tudo que diz respeito a regime próprio e regime geral ou somente regime próprio e somente regime geral. Leonardo, eu tenho visto
um equívoco que as pessoas estão fazendo no que diz respeito aí quando você fala do salário mínimo, naquela circunstância em que, feito o cálculo da aposentadoria e o servidor é apurado um provento com valor inferior ao salário mínimo. Nesse momento, como a Constituição não permite, né? Então, o que o RPPS faz? Ele faz um complemento constitucional. E aí, muitos estão fazendo uma referência a essa situação, perguntando se, apurado o valor do provento, por exemplo, do profissional de saúde vem a lei com o aumento do piso, se também é feito um complemento do piso lá no lançamento da folha. Não sei se eu fui clara nessa referência aí para você, mas eu tenho visto aí essa dúvida e acabam confundindo, né? Sim, vamos lá, né? Para a gente tentar entender isso. Aí fica o complemento do complemento do complemento, né? Aí vai só aumentando o valor do benefício. Mas, em regra, a gente tem essa dificuldade, assim, esse parâmetro, quando a gente vai fazer um cálculo de média até, né? Então, a gente faz o cálculo da média lá no pessoal, e aí eu encontro que a média dele deu, por exemplo, R$ 1.100. Hoje o salário mínimo é 1.320. Eu vou ter lá, então, no parágrafo 2º do artigo 201, a previsão que nenhum benefício previdenciário pode ser menor do que o salário mínimo. Então, eu acabo, então, fazendo esse complemento. Eu pago 1.320, mesmo que a média dele tenha dado R$ 1.100. Né? Então, esse complemento do salário mínimo, esse ajuste que a gente faz ali, né, é em decorrência do que está previsto no parágrafo 2º do artigo 201, que determina que o benefício tem que ser, no mínimo, o valor de um salário mínimo. Eu não posso pagar menos do que isso. Né? Quando a gente fala do piso da categoria, então a gente tem aqui essa questão do piso salarial, ele vai trazer um piso para aplicar dentro daqueles profissionais, em regra, é um valor muito maior do que o salário mínimo. Seria, hoje o piso do magistério está 4.000 e pouco, 4.400 e pouco. O piso dos enfermeiros é 4.750. Aí os técnicos são os percentuais desses valores, né? Então tem essas diferenças aqui. Mas eu não venho assim, eu vou aplicar o piso dentro da paridade daqueles parâmetros, para aqueles que já estão aposentados e para aqueles que têm o direito à integralidade. Os demais, a partir do momento em que houver essa majoração do valor da remuneração, vai contar a média. E ainda assim, no final das contas lá, se eu fiz a média, mesmo que tenha um reajuste de piso, vamos supor que ainda deu um valor menor que o salário mínimo. Eu sempre vou ter que equiparar ele ao salário mínimo, tem que fazer esse complemento. Mas o piso, né, não é só porque se a pessoa teve média, eu não vou mexer nada, eu só vou mexer para aqueles que se aposentaram, que tiveram integralidade e paridade, e para aqueles que tiverem uma média que ainda assim deve menor que o salário mínimo, eu sempre vou pagar isso por força lá do parágrafo 2º do 201. Né? Não tem muita aplicação do piso nessa hipótese de média daqueles que já se aposentaram. Eu continuo ali pagando esse valor do benefício que ele tinha. Sempre complementando até o salário mínimo, né? Não, isso é bastante importante para que façam essa distinção, porque senão acabam querendo pagar aí o piso para esses que só tem alcance até o salário mínimo. Vilmar está sem som. Desculpe, a questão do microfone sempre. Né? Então, bem, Leonardo, você já deu a dica aqui, né, para o próximo questionamento que eu teria a fazer, mas se você pudesse comentar um pouquinho mais a respeito, né, sobre essa questão na instituição de um novo piso, ou no aumento do valor do piso, né, porque, enfim, até um tempo atrás tínhamos piso de uma só categoria, agora já temos de algumas categorias, né. Mas, enfim, quando há a instituição de novo piso, ou aumento de um piso existente, né, há um impacto, né, na saúde e no equilíbrio da RPPS, imagino que sim. E como você vê essa necessidade, se há necessidade ou não de se fazer estudos atuariais ou simulações de reajuste na folha, como que deve ser trabalhada e encarada essa questão para pensar na saúde da RPPS? Qualquer reajuste, qualquer alteração em carreira que impacte na questão do equilíbrio financeiro atuarial da RPPS, ela deveria obrigatoriamente passar por um estudo atuarial. Né? Justamente assim, não quer dizer que, então eu vou fazer o estudo atuarial e isso vai impedir que eu aplique o piso, que eu aplique um reajuste do servidor. Não é essa a ideia. A ideia é que você tenha plena convicção, que o gestor tenha convicção
que aquela reajuste, que aquela reestruturação da carreira, o que ela vai representar na Previdência. A gente costuma brincar que geralmente o pessoal fala assim, a culpa é sempre da Previdência. Né? Ah, mas o regime próprio tem um déficit atuarial, a culpa é da Previdência. O regime próprio tem ali um déficit atuarial porque o pessoal não faz uma gestão da Previdência. Mas nem sempre está relacionado a isso. Muitos casos tem essa questão ali. Eu já vi casos de municípios que já me contaram o seguinte: olha, não tinha déficit atuarial. É raro o município não ter déficit atuarial. Mas o prefeito foi lá e fez uma reestruturação na carreira da área de saúde até. Aumentou a remuneração dos médicos em 86%, parece. Então, aquilo que eles não tinham déficit atuarial, por conta desse reajuste, acabou trazendo déficit atuarial para o RPPS. Ah, foi pequeno, mas é algo que não tinha. Então, ou seja, quando me contaram, isso do próprio município me contaram, eu falei, tá, e foi feito um estudo prévio? Não, não foi feito. Aí depois veio o estudo e o prefeito cobra a Previdência. Ah, mas como é que surgiu esse déficit atuarial? Surgiu dessa situação. Dentro da proposta da LRP, que estava sendo discutida lá no Conselho Nacional dos Regimes Próprios, quando eu participei das discussões, sempre se colocou essa previsão expressa, que, olha, qualquer alteração na carreira que possa trazer impacto para a Previdência deve ser precedida de um estudo atuarial. E sempre pensando nisso. Ela não vai impedir o reajuste da carreira, tá? O que ela vai demonstrar é o impacto que isso vai ter na Previdência. Para que o município fala, tudo bem, eu vou dar um reajuste, mas no mesmo momento eu tenho que trazer essa digamos assim, uma forma de amenizar esse déficit atuarial dentro do RPPS. Então, quando você pensa no piso, é a mesma situação. Tá, eu vou aplicar o piso aqui no meu município, ok, ótimo, os profissionais vão gostar, mas como vai ser isso dentro da Previdência? Então, eu faço esse estudo atuarial, para que eu possa me preparar dentro das minhas políticas públicas, né? Então, eu até falo, a vida do gestor público não é fácil, é muita coisa para você administrar ao mesmo tempo. E isso é um caso, você tem que pesar ali na balança e você avaliar. Eu dou o piso e como é que eu complemento isso dentro do RPPS? Porque o impacto vai ser direto, vai vir. Né? Então, assim, sem entrar naquele mérito de, digamos, de avaliar se merece ou não a categoria, se nós estamos entrando nesse mérito, nós estamos avaliando a Previdência. Então, na Previdência, você tem esse impacto direto, você tem essa dificuldade que ela precisa ser suprida. Então, a legislação tem que exigir. Eu já vi casos que eu achei interessante, de boas práticas, digamos assim, de municípios que colocou essa exigência dentro da lei orgânica. Então, a lei só pode ser votada na Câmara Municipal se tiver um estudo de impacto do RPPS. Isso eu achei interessante, porque você vincula a própria Câmara Municipal. Ela tem que pedir esse estudo ali para poder avaliar aquele projeto de lei, não aprova direto. Né? Mas são bem raros esses casos. Né? A LRP, que é a proposta da Lei de Responsabilidade Previdenciária, ela quer trazer essa proposta, né, que é obrigar que todos os entes tenham essa situação, justamente para você se precaver, para que você possa avaliar quais serão esses impactos dentro da Previdência. Muito bom. Sabe que eu tenho acompanhado a apresentação de cálculos atuariais aí nos RPPS e, por exemplo, vou até citar o Kogut, que é um atuário de Curitiba, ele frisa bastante o que foi que deu aumento de déficit, né? Ou impactou tanto. E ele fala claramente a respeito de aumento salarial em tal classe, né? Em tal categoria. Só que dificilmente tem prefeito assistindo a apresentação. Na maioria das vezes, quem está ali sentadinho, assistindo, prestando atenção, é o pessoal do regime próprio, né? Quem está aí à frente do RPPS. E os interessados e que deveriam ter essa educação aí no sentido de fazer esse estudo quando vai dar esses aumentos, lamentavelmente não está. São raros, né, os casos. Só estão os culpados dessa lei, geralmente, que é o pessoal da Previdência. Eles são culpados do déficit da Previdência, né? É verdade. É verdade. Exatamente isso. Leonardo, a gente vê aí, e você até falou no início, no começo da sua fala, de que há uma distinção, né, entre os pisos salariais e essas conquistas, e a gente vê muito, né, tá tendo um acordo coletivo de determinada categoria que vai passar, então, a ter esse piso salarial ou piso salarial de tal indústria, né, e aí como vem nesse embalo o pessoal do serviço público também, né, e professores e o pessoal da enfermagem, é importante que fique claro, né, aqui, para aqueles que estão nos ouvindo, a distinção entre eles, né,
Até, por exemplo, no caso de piso salarial, na iniciativa privada, há diferença, inclusive por estado, né? Então, assim, essa diferença no serviço público e na iniciativa privada, como eles devem ter essa ideia para compreender exatamente como funciona o piso no regime próprio, o impacto dele no regime próprio? Verdade, realmente tem muita essa discrepância. E aí eu acho que até o próprio Supremo entrou um pouquinho nessa jogada quando foi agora analisar a DI 7222, que é a do piso da enfermagem, que ele começou a avaliar essa diferença entre os seletistas, porque o piso da enfermagem também traz ali o piso para aqueles que são seletistas, e dos servidores públicos. Né? Então você tem essa diferença. Aí a gente tem que voltar e lembrar um pouquinho. Tudo bem, você tem os sindicatos de servidores públicos, você tem todos alguns acordos que se fazem, mas diferente da iniciativa privada, que você tem um acordo coletivo, que ele é sempre chancelado lá pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e aquilo lá vale como uns reajustes salariais, no serviço público eu preciso de lei. Então, tudo aquilo que for acordado, então você tem um acordo ali entre o sindicato dos professores e o prefeito. Ok, né? Mas isso vai ser revertido onde? Dentro de uma lei. Então, existe uma lei municipal que vai trazer aquele reajuste que foi acordado ali dentro da categoria. Diferente dos seletistas, que é um acordo, você tem a convenção coletiva, faz lá o acordo coletivo, e aquilo vale como lei para aquelas categorias. Então, ao transformar isso em lei, é aquele piso que eu vou observar. Então, se eu tenho um sindicato que ele está ali lutando por um valor para aquela categoria, se for para se aplicar aos servidores públicos, aquilo tem que ser convertido em lei. Né? Então, obrigatoriamente, o que eu vou observar para os servidores públicos é a legislação. E o próprio Supremo, quando eu falo que avaliou isso na ADI 7222, eles colocaram isso, eles colocaram lá a questão dos servidores públicos e falam, para os seletistas, exceto se for convencionado algo diferente, então eles observaram isso até com medo da questão de demissão em massa, você vai aplicar o piso para esses seletistas. Então, o Supremo valorizou para os seletistas a convenção de trabalho. Para os nossos servidores públicos, então, para o regime próprio, eu vou ter que trazer isso através de lei. Então, tem essas diferenciações, né? Então, eu posso ter dentro do meu município uma convenção coletiva dos servidores da iniciativa privada que determine um valor, e os servidores públicos, a legislação que é municipal vai determinar aquele valor do piso. Então, eu posso ter essa diferenciação também dentro do próprio município, quando você pega em volta, né? Então, os municípios em volta, o país inteiro, né? Então, eu sei que, assim, até o que a Cirlei colocou no início, o objetivo do piso foi você trazer ali um valor mínimo para essas categorias, para você poder valorizar, né? Mas você ainda acaba tendo essas diferenças entre os municípios e entre os servidores públicos e seletistas também podem haver. Então, o piso que a gente vai observar para o servidor sempre ficar na lei, e o piso da convenção coletiva vale para a iniciativa privada, então para aqueles lá que estão dentro daquele acordo. Esse é um esclarecimento bastante importante, né, de que é necessário estar na lei de cada ente, né? Certo. Ainda, né, estamos falando dos pisos aí, a gente sabe também que outra questão que causa discussões apaixonadas, como a gente diz, né, é a questão de como vai ser projetado esse piso dentro de cada município, enfim, de cada estado, em relação aos diversos níveis da carreira, né? Então, normalmente há uma carreira onde, dependendo da denominação dada, nível, referência, classe, enfim, há uma graduação da remuneração do servidor ao longo da sua vida funcional. Claro, quem aposenta com base na remuneração, né, que ingressou lá antes de 2003 e preenche os requisitos, que não é aposentado pela média, então, em tese, vai estar na expectativa de ter o reflexo do piso nos seus proventos, né, já que aposentou pela paridade. Então, a gente pode ter impactos de diversas ordens, como eu falei, na parte orçamentária, financeira, mas também na previdenciária em decorrência disso, né? Então, vamos imaginar que um professor, né, ou poderia ser o enfermeiro, então, vamos ficar só no exemplo do professor, lá no seu município, ele tem o nível 1, 2 e 3 da carreira. Aí, determinado enfermeiro aposentou no nível 2 com remuneração lá, né,
paridade de R$3.000, vamos supor. E aí outro enfermeiro aposentou no nível 1 por outras questões, mas aposentou também pela paridade, com remuneração lá e proventos de 1.500. Vamos supor que, eu não sei exatamente quanto está o piso da enfermagem, vamos supor que o piso da enfermagem seja 1.750. Nesse exemplo que eu dei, como que ficaria a situação para os aposentados da RPS e também, se quiser discorrer um pouco mais em relação aos demais servidores, também fica à vontade, Leonardo, mas principalmente a RPPS, e também aqui essa reflexão, né, de que como que deve ser trabalhada essa questão do município, ou como que pode ser, quais são as obrigações ou faculdades do município ou do Estado, mas acredito que a questão aqui seja mais os municípios, se tivermos situações semelhantes a essa. Vamos lá, assim, tem todo esse impacto, digamos, na estrutura remuneratória, né? Então, aquilo que a gente falou, a estrutura remuneratória do servidor público é diferente, às vezes, geralmente, da iniciativa privada. Alguns entes também é bem organizado nesse sentido, mas vão lá e falam assim, olha, eu vou te contratar para você ganhar tanto na iniciativa privada. No serviço público, você tem ainda investimento básico, aí você tem uma gratificação disso, uma gratificação daquilo, mais outra gratificação, que vai gerando, então, a composição de toda a sua remuneração. Quando a gente fala do piso do magistério, vou passar um pouquinho do magistério, depois eu passo de novo para o Gilmar falou da área de saúde, da enfermagem. No magistério, a legislação já vem falando claramente que o piso é o vencimento básico, né? Então tem essa discussão. Quando eu falo aqui da questão dos profissionais de saúde, da enfermagem, digamos assim, ele já falou o piso do servidor é de 4.750 do enfermeiro, por exemplo, né? Que é o valor maior ali, do técnico é 70% desse valor, e do auxiliar acho que é 50% do valor, mais ou menos assim. Então você já tem uma diferença sobre isso. E então a legislação municipal que tem que trazer. E aí você traz esse impacto dentro dessa estrutura remuneratória, então. Como que eu vou ficar ali, né? Como que eu vou fazer essa aplicação? Então tem muitos casos que eu já vi até prefeitos questionarem, que os professores falam para o prefeito, você não paga o piso. E aí o prefeito diz, olha, eu não pago o piso para vocês, mas se eu olhar a remuneração, não tem um servidor aqui no meu município que receba abaixo desse piso. Então tem essa discussão dentro da estrutura remuneratória, dentro do estatuto dos servidores. Todas essas discussões, essas aplicações que a gente vai ter ali. Então tem essas dificuldades que cada legislação municipal que vai acabar abordando esse ponto, cada um que vai fazer esses ajustes para poder se enquadrar dentro da legislação do piso. Então, você tem diferenças até mesmo entre o piso do magistério e o piso da enfermagem. Nessa aplicação, assim, que a gente já possa dizer nesse sentido desses servidores. Então, é muito a legislação municipal, de acordo com o estatuto, avaliar essas dificuldades ali e fazer esses ajustes no dia a dia. Essa situação é uma situação muito importante de colocar aqui, né? Porque eu até vi situações em que na lei que foi aplicar o piso, ela foi escalonando, né? O prefeito mandou para a Câmara a lei que foi escalonando e todos os níveis foram recebendo aí uma avalanche, né? Foi efeito cascata. Então, o impacto nesse sentido aí é violento, né? Tudo isso tem que ser calculado, até um exemplo, você falando isso, eu já lembrei que uma lei que eu já vi que eles colocavam assim, você tem um valor básico, tá? E aí as faixas superiores, ela aumentava percentual em relação a esse valor básico. Então, também traz impacto. Se aumenta o piso, vai aumentar os outros. Então, tudo isso tem que ser calculado, né? Geralmente, para estatuto, né, geralmente para esses impactos, o estatuto eles até calculam, mas esquecem de calcular aquilo que a gente falou antes, é o impacto na previdência. Então, eles geralmente acabam calculando ali, se eu reajustar essas estruturas, esses níveis aqui, né? Apesar do piso ser obrigatório ali para remuneração inicial, digamos, eles ainda calculam qual seria o impacto orçamentário. A legislação acaba exigindo isso. Mas esquecem da Previdência. O impacto na Previdência, sim. E aí há, inclusive, essa questão, né, do impacto aí nas despesas de pessoal, né, que fica aí dentro desse limite, e o reflexo aí no regime próprio de previdência. Com relação a essa situação dos impactos, a gente até estava conversando, e vou aqui pedir para o Vilmar se manifestar nesse sentido,
de que é certo, né, no momento em que se vai aplicando os pisos e há esse impacto financeiro, vai chegar um momento em que vai se tornar insustentável, né? Por certo, vai ultrapassar o limite de gastos de pessoal, sem falar na parte de previdência, né? Só ali na parte de despesas orçamentárias vai ultrapassar o limite de gastos de pessoal. E aí a gente fala muito da questão do equilíbrio, né? Nessa balança. Vamos pagar o piso e, em contrapartida, vamos repensar naqueles benefícios estatutários, né, que são benefícios que eles já vinham conquistando ao longo do tempo. Então, nesse equilíbrio da balança, vamos aqui pagar o piso, mas para poder ficar dentro do limite de gastos de pessoal, vai ser necessário alterar a legislação, alterar o estatuto do servidor. E aí, como que é vista essa alteração, principalmente pelos órgãos fiscalizadores aí pelo Tribunal de Contas? Então, a gente sempre fala que ser gestor é uma escolha, né? Ninguém é obrigado. E exatamente uma escolha porque tem situações limítrofes, situações muito difíceis, né? Mas o gestor precisa buscar as alternativas para, enfim, fazer valer, cumprir a legislação. Por outro lado, os servidores, né, obviamente, têm legitimidade e o direito de buscar melhores condições salariais, de trabalho, profissionais, desenvolvimento, enfim. Então, há uma série de legitimidades aqui. Mas há uma questão que é matemática, né? Que é financeira, que é orçamentária, a questão do limite de despesa pessoal, como você falou, da LRF, e os impactos na previdência que a gente está falando aqui. Então, acho que, reforçando o que o Leonardo falou, e você também, Silei, deve ser bem avaliada essa questão sobre todos os aspectos, né? Então, há municípios que têm uma condição financeira e fiscal mais privilegiada, que eventualmente pode refletir esse aumento do piso nas classes, né, da carreira que já ganham acima desses pisos. Há outros que não têm essa possibilidade, né, que devem lá fazer suas projeções e tal, e se for o caso, realmente aplicar o piso apenas a quem está abaixo dele, né, e não os demais níveis e classes, referências da carreira, em que os servidores já estão acima do piso. Então, essa é uma avaliação que cada entidade, cada município, melhor dizendo, tem que fazer de acordo com a sua realidade, né? Não deveriam esquecer do reflexo na previdência disso, porque imagine, se há um déficit atuarial, por exemplo, como o Leonardo já falou aqui bastante agora, anteriormente, isso vai agravar o déficit atuarial. Se vai agravar o déficit atuarial, ele vai precisar adotar medidas para equacionar esse déficit. Isso pode representar uma necessidade de aumentar a alíquota patronal, fazer aportes. Quem tem segregação de massa, por exemplo, vai cair a parte do financeiro, né, da parte do fundo financeiro, diretamente, integralmente no ente. Então, tem uma diversidade de situações que cada entidade deve analisar bem. Por isso que esse exemplo que o Leonardo deu da lei orgânica, por exemplo, que exige que sejam realizados cálculos atuariais antes de conceder qualquer tipo de revisão, de aumento, reajuste, enfim, ele é super inteligente, porque aí força, né, vamos dizer assim, a administração a pensar em todos os cenários. E se, eventualmente, de fato, ultrapassar os limites da lei de responsabilidade fiscal, e aí a Constituição lá traz, por exemplo, quais são as primeiras medidas, né, que devem ser adotadas, a Constituição e a própria LRF, as medidas que devem ser adotadas nessa situação. Então, vamos supor que, ao dar o aumento, vamos dizer assim, ou a garantir o piso para os seus servidores, extrapole esses índices da LRF. Tem algumas alternativas. A primeira, né, redações, mas algumas alternativas, como reduzir os cargos de comissão, exonerar servidores não estáveis, etc. Aquela ordem prevista na Constituição. Mas, eventualmente, ou adicionalmente, há essa outra possibilidade, né, de fazer
readequações na legislação remuneratória, né, nos planos de cargos e salários, seja de qualquer carreira, seja daquela que recebeu o piso ou eventualmente até para os demais servidores, vai depender muito da situação, por exemplo, distinguir ou de, vamos dizer assim, tornar mais exigente a aquisição de alguns direitos, ou como exemplo, tem muitos municípios que, antes, principalmente da emenda, se não me engano, 1998, tinha anuênio, triênio, quinquênio e decênio. Né? Hoje não pode mais, só pode um desses benefícios. Mas, por causa que o fundamento de concessão é o mesmo, que é o tempo. Mas, enfim, aí, se o município tem anuênio, vai talvez pensar em que passe, a partir dali, a ter triênio ou quinquênio, enfim. Ou, de repente, se há um vencimento básico, e tem municípios, por exemplo, que adotam gratificações de adicional mérito, adicional de produtividade, adicional vários, vai ter que mexer nesse estatuto para readequar aos limites da LRF. Então, a adequação aos limites, principalmente da LRF, ela tem N possibilidades. Todas não são fáceis, mas cabe ao gestor, ou nenhuma é fácil, né, melhor dizendo, mas cabe ao gestor aí fazer os cálculos e também, vamos dizer assim, questão de política administrativa, de optar ou buscar a solução cortando ou dificultando ou fazendo mais exigências para a aquisição de determinados direitos. Então, mas aí tem outras implicações, né? Se ele está dando o piso apenas para quem tem abaixo do piso, e mesmo assim extrapola os limites, e aí ele vai precisar, por exemplo, extinguir uma determinada gratificação que atinge as demais, quem está acima do piso. Então, quer dizer, nunca há uma solução fácil. Todas as soluções precisam ser muito bem pensadas, né, muito bem trabalhadas, e vai depender da realidade de cada município. Né? Como eu falei, há municípios em situação financeira e fiscal melhor que vão conseguir atender essas exigências com tranquilidade. Outros vão ter muitas dificuldades, mas vão precisar adotar algumas medidas, uma ou várias, para trazer os limites aí da LRF, sem esquecer sempre de olhar para a previdência do regime próprio, se o município possui regime próprio. E essa... Ajudei. Muito. Como sempre. E essa situação, alguém vai sair prejudicado, né? Alguém vai sofrer, é fato, assim como, por exemplo, na reforma. Né? Ele vai dizer, não vou fazer reforma agora porque aquele pessoal lá vai sofrer com isso e são os que já estão na iminência de aposentar. Sempre vai ter. A cada época vão ter aqueles que vão estar na iminência de aposentar e vão ser prejudicados porque vão ter que esperar mais um pouco. Então, não tem época certa, né? Não dá para esperar, porque uma classe, uma turma... Eu diria que eu diria que a época certa é a época em que verificar que a situação da Previdência não está confortável, né? Essa é a época certa. A gente sabe que há um incentivo, né, do Ministério em fazer a reforma, acho que é legítimo, mas também há legitimidade dos municípios em avaliar essa situação concreta, né? Enfim, é nesse caminho. Mas aproveitando até essa questão, Leonardo, nessa decisão, nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal que abordou o piso dos profissionais da saúde, né, da enfermagem, etc., os ministros, enfim, durante o julgamento, durante a votação, vamos dizer assim, tivemos algumas surpresas ou algumas novidades em termos de entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito vamos dizer assim, tentando ajustar ou tentando dar possibilidades para os entes, para os municípios, estados, em caso de dificuldades. Né? Você poderia nos ajudar a comentar um pouco sobre essas particularidades desse caso?
Sim, sim. Até aproveitando que a Cirlei comentou um pouquinho, né, a dificuldade. Então, nem todo mundo vai conseguir, nem tudo isso. E aí o Supremo começou, então, a vir e controlar um pouquinho o Congresso nesse sentido, né? E quando você fez o piso do magistério, foi lá, foi implementado, tá todo mundo cobrando, ninguém falou nada. Aí quando veio o piso da enfermagem, né? E aí, sem nada de dizer, olha, contra a categoria, não é nada contra a categoria, tá? A gente é contra a posição do Supremo. Quando veio o piso da enfermagem, o Supremo veio e suspendeu, deu a liminar suspendendo a aplicação da lei. Por quê? Começou-se a avaliar justamente isso. Pode o Congresso criar essa obrigação para estados e municípios? Né? Qual que é esse impacto que tem? Então, começou essas discussões dentro do âmbito judicial, lá no Supremo, na declaração de constitucionalidade, lá da 7222, justamente nessas discussões. E aí, como é que vai ser essa aplicação? Né? Como é que eu vou aplicar pelos demais entes federativos? E aí eu já quero fazer até uma defesa aqui como bom brasileiro, que o pessoal geralmente fala, né? Ah, a culpa é de Brasília, né? Recentemente até o ministro falou isso, que a culpa é de Brasília. Não, a culpa não é de Brasília, né? Nós temos lá 513 deputados e a maior parte vem de fora. O Distrito Federal tem 8 deputados, né? Então a maior parte vem de fora, então são os nossos representantes, aqueles que estão lá, que acabam fazendo isso, criaram essa obrigação nos entes federativos. E aí vem-se sempre o questionamento e o recurso para estar nesses valores. Né? Você tem muitos municípios que dependem de FPL, você tem municípios que não têm uma capacidade orçamentária para arcar com essas dificuldades. Então, isso foi ser discutido lá no Supremo. Né? E o ministro Barroso, que foi o relator, veio justamente nessa defesa. Então, na decisão que foi aprovada ali pelo Supremo, né, pelo plenário, a maioria, ela já veio fazendo essa limitação. Por quê? Para aplicar o piso da enfermagem, que o governo federal fez? Criou um fundo, né, então pegou recursos e destinou para a implementação do piso da enfermagem. Um valor mais ou menos de 7,5 bilhões, parece que está assim. Só que pelos estudos que tem dentro dos autos, já se estimava que seria necessário 10 bilhões para o primeiro ano. Ou seja, o próprio Supremo já viu que o recurso que a União estava passando para essa finalidade já seria insuficiente. Então, o que eles fizeram? Dentro da decisão, o Supremo já fez essa limitação. Acabou dizendo, olha, para a União, tudo bem, eu crio a obrigação no governo federal, a União vai aplicar, vai pagar o piso de acordo com a lei. 4.750 para a enfermagem. Né? Nos estados e municípios, eles podem implementar o piso de acordo com aquele valor que ele vai receber. Então, tem uma portaria do Ministério da Saúde que estabeleceu o valor para cada ente federativo. Então, dentro da capacidade orçamentária deles, eles podem aplicar esse piso. Né? Então, pode ser um piso um pouco menor também, se ele está recebendo um valor que não é suficiente para arcar com todo o piso. Né? Independente, agora, se o município tem recursos e ele quer fazer, mesmo que ele receba menos do que o piso suficiente, ele poderia fazer, o Supremo não limitou nesse sentido. Então, isso já foi uma decisão diferente, digamos assim, do próprio Supremo, que começou a limitar isso dentro da capacidade orçamentária dos entes federativos. E eles reforçaram, né, nesse ponto ali, na decisão, os ministros reforçam isso, olha, a União não pode impor piso salarial para estados e municípios sem dispor de recursos para isso, sob ofensa da questão da autonomia dos entes federativos. Então, o Supremo já vem trazendo essa limitação para a gente dentro da DEI. Né? Então, aquilo que eu comentei lá para os seletistas, que eles também já colocaram restrição para os acordos coletivos, aqui dentro dos servidores públicos também há essa limitação. E aí, aquilo até que a gente estava conversando, né, é a decisão do Supremo, agora, como aplicar isso? Essa é a grande dificuldade de fazer a aplicação na prática ali, de como aplicar essa decisão do Supremo dentro dessa limitação que foi imposta ali para os entes federativos, ajudando os entes nesse sentido, ou seja, pode ser que um determinado ente fale, eu não preciso cumprir o piso, porque foi dentro da decisão do próprio Supremo ali. Né? Essa história de como operacionalizar a decisão me lembra lá em 2012, né, na súmula vinculante 33, ó, estados e municípios, apliquem. E aí, né, jogaram a bomba e os órgãos públicos ficaram, meu Deus, e agora? Como é que nós vamos fazer isso? Porque a gente não fazia até então. Exatamente. O que eu faço, né? O que eu faço? Leonardo, eu estou com um pedido no WhatsApp pedindo para repetir, para você repetir a questão do complemento, naquela situação em que, pede para ele repetir o complemento, tá aqui um pedido no WhatsApp, aquela questão em que o servidor apurou a média deu abaixo do salário mínimo,
e ele quer saber se, na hora de pagar o provento, vai fazer o complemento somente até o salário mínimo ou vai fazer o complemento até o piso. Então, vamos lá. Depende da regra que aquele servidor tem, aquilo que a gente falou, né? Se o servidor tem direito à integralidade, né, é muito difícil que na integralidade o valor do benefício dele desse menos que o salário mínimo, porque ele não poderia receber menos que o salário mínimo, né? Mas, em alguma hipótese dessa que tem, então se ele tinha integralidade da remuneração, vamos supor, então ele tinha lá o valor dele que era de R$ 1.200, que é a integralidade da remuneração, mas eu complementava com o salário mínimo, e agora tem o piso que é de 2.000. Se ele tem paridade, né, aí o que vai acontecer? Eu vou pagar os 2.000. Agora, em geral, o que dá esse complemento de salário mínimo são médias, a maioria é média. Então, eu fiz lá o cálculo da média e deu, sim, ele recebia salário mínimo, mas mesmo pelo cálculo da média, porque o salário mínimo tem um reajuste muito maior do que as médias pela inflação, né? Então, tem a situação específica lá que eu calculei a média dele e deu de R$ 1.200 a média. E o salário mínimo esse ano é 1.320, né? E o piso veio de 2.000, mas ele tem direito à média. O que vai acontecer? Eu vou continuar complementando somente até salário mínimo, até 1.320. Ele não tem paridade para eu levar ele para o piso, né? Então, como ele tem direito à média, ele sempre vai estar ali limitado ao salário mínimo. Eu vou dar esse complemento para ele, isso. Diferente como se ele tivesse paridade, aí sim eu poderia ali pagar ele. Mas é muito raro, eu acho que sim. Eu não vou dizer que não existe, mas eu acho que é muito raro quem tem paridade estar recebendo complemento de salário mínimo, né? Então é mais porque na média, né? Realmente. E a média, no caso, são as contribuições anteriores muito baixas, né? E aí acaba, ou pouco tempo de contribuição também, né? Exatamente, mas você acaba proporcionalizando ali, pode dar essa diferença. Mas paridade é muito difícil com a integralidade ter essa diferença. Mas então, sim, eu vou sempre limitar ali, são coisas distintas, digamos, né? O reajuste salário, o complemento do salário mínimo, tá para cumprir o parágrafo 2º do 201, e a questão do piso, para paridade, eu vou levar ele no piso, se ele tem paridade, ele vai elevar até o piso ali, que está estabelecido na legislação. E agora ficou claro, né? Espero que sim. Nós estamos aí nos aproximando de 60 minutos de programa. Passa rápido, né? A gente acha que não, mas vai falando, passa rápido e tem muita coisa para falar, muita coisa. Exatamente, exatamente. Eu quero agradecer. É tão bom quando os telespectadores dão boa noite aqui nos comentários, né? Eu gosto bastante. Quero agradecer, então, Francisca Lira, Mazinho Bento, Gustavo Leite, da Lema, Márcia Vonarovski, do Instituto de Previdência de Guarapuava, no Paraná. Boa noite a todos vocês. Sem vocês, nós não estaríamos aqui, né? Vilmar. Bem, eu acho que então conseguimos aí trazer nosso grande Leonardo Mota aí para dar umas palavras a respeito desse assunto tão importante. Obrigado, Leonardo. Leonardo é uma referência, né, para quem trabalha com RPPS, conhece um pouquinho da história aí, né, recente, vamos dizer assim, né, Leonardo? Não vamos falar em história aqui para não comprometer, mas a história é recente. Leonardo é uma referência aí no assunto, né, pra gente. Então, muito obrigado pela sua contribuição. Obrigado a todos quem nos acompanhou aqui, quem vai ainda ver essa gravação depois. Nosso objetivo aqui nessa lei é trazer algumas questões que são um pouquinho mais polêmicas e ajudar um pouquinho aí a alcançar um pouquinho mais de pessoas aí no Brasil, vamos dizer, trazendo alguns esclarecimentos, algumas opiniões a respeito desses assuntos que envolvem a previdência do servidor público. Então, muito obrigado, Leonardo, mais uma vez. Silei, obrigado novamente. Eu acho que passo a palavra, então, para o Leonardo também fazer seus agradecimentos e sua despedir. Uma vez, muito obrigado. É um prazer estar aqui na sua presença. Tá certo, eu agradeço o seu convite de vocês aqui, para a gente estar aqui juntos conversando sobre esse tema. Realmente um tema relevante, né, interessante, e aquilo que você comentou, a ideia de vocês, acho que estão conseguindo, que é justamente provocar discussões sobre temas diferentes, né? Então, sair um pouquinho da caixinha, é bom a gente pensar e aplicar isso, né,
como aplicar. Porque a gente fala, geralmente as pessoas que, às vezes a pessoa não tem dúvida porque ela está fazendo errado ali sempre, nunca parou para se pensar que poderia estar fazendo errado sobre isso, né? Mas muito bacana, muito obrigado pelo convite, espero que tenha sido proveitoso, estou à disposição para que a gente possa discutir aí juntos e aprender juntos, a gente está aprendendo sempre juntos, né? Muito bom sempre estar com o Vilmar, com o Sidney aqui, duas referências na área, né? A gente sempre aí na questão dos regimes próprios. Então, muito obrigado a todos, boa noite, né? Um abraço a todos vocês. Um abraço, pessoal. E, assim, eu sou muito privilegiada, né, de estar aí podendo aprender com vocês. E, com certeza, foi aí uma hora que passou onde eu me sinto cada vez mais realizada. Agradeço, Leonardo, por estar conosco, mesmo você estando fora aí de São Paulo, e dedicar o teu tempo aí para estar conversando conosco. Muito obrigada, Vilmar. Sinta meu abraço. É uma honra, eu continuo repetindo, estar com você nesse quadro. E a todos os telespectadores que estão conosco e aqueles que vão nos assistir depois, muito obrigado. Fiquem todos muito bem. Um abraço.